Muito bem, meus irmãos, próximo vídeo aqui do estudo do livro do profeta Ageu. Se você ainda não assistiu os demais, por favor, assistam o primeiro vídeo, para depois você assistir este aqui, ok? Se você não assistiu, vou deixar nos cards aqui o primeiro vídeo para você aí. E essa playlist você também pode procurar o primeiro vídeo e seguir, para que você possa entender bem a mensagem. Vamos ao vídeo. Eu terminei o último vídeo com vocês sobre a questão das duas casas. Uma primeira casa e destaquei que não existe a expressão segunda casa, que muitas das vezes nós ouvimos aí em hinos, ouvimos aí em pregações. Não existe. O que existe é a primeira casa e depois a glória da última casa. Qual que é a diferença? Prestemos atenção aqui no livro do profeta Ageu, a partir do verso 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer as nações e virá o desejado de todas as nações. Olha só, quem é este desejado de todas as nações? Eu acredito que você não tenha dúvida quanto a isto, que faz referência ao Messias, faz referência a Jesus o Cristo. Então, se você tem esta dúvida, por favor, estude bem, use as regras da hermenêutica, como eu falei já para vocês nos outros vídeos, que você vai chegar a essa conclusão aí, que não é outro senão o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí a expressão por meio do profeta, encherei esta casa de glória. Por que Deus traz esta expressão para o povo? É porque o povo estava chorando, comparando o primeiro templo de Salomão com aquele que eles acabaram de edificar, que ficou mais simples. Então eles choravam. Então o Senhor mostra para o povo o seguinte: eu tenho uma casa que será edificada, que será muito maior, muito mais excelente do que estas que vocês estão comparando uma com a outra. Prestemos atenção. O texto faz referência à primeira casa e também à glória da última casa. Meus irmãos, quais casas nós temos aqui em referência? Bem, a primeira casa, nós não temos uma apenas, nós temos, dentro dessa classificação de primeira casa, nós temos várias. Então, quando o texto diz primeira casa, ele faz menção do templo físico, da casa física, da figura, viu? Da sombra, daquela que seria a realidade. Quais fazem parte dessa classificação de primeira casa? O tabernáculo foi o primeiro, onde estava a Arca da Aliança, onde os sacerdotes faziam o trabalho. Depois, que era o tempo da peregrinação, quando o povo adentra a terra e chega a época dos reis, época de Davi, depois Salomão. Salomão vai substituir, já era um anseio de Davi, substituir a casa do Senhor, que era uma tenda, por uma casa de alvenaria, fixa, mais excelente, porque ele observava que ele próprio tinha um palácio e o Senhor estava habitando numa tenda. Então ele desejava edificar uma casa. O Senhor não permitiu que ele o fizesse, mas permitiu a Salomão, seu filho, e esse edificou o famoso templo de Salomão. O templo de Salomão também está dentro da classificação da primeira casa física. Então sai o tabernáculo, entra o templo de Salomão. Nabucodonosor destruiu esse templo quando invadiu Jerusalém. E agora nós estamos no pós-exílio. O
povo retornando para Jerusalém e reedificaram aquele templo. Bem, esse templo de Zorobabel, inferior ao de Salomão, também está dentro da classificação da primeira casa, ou seja, física, a sombra do bem futuro. Depois de Zorobabel, quando chega na época do governo romano, nós temos Herodes, ele ampliando esse templo, conhecido templo de Zorobabel. Ele amplia e deixa ele melhor, ele fica mais excelente, que é o templo da época dos discípulos, da época de Jesus, também classificado dentro da primeira casa física, sombra da excelente que viria. Tanto é que Jesus, quando ele sai do templo com seus discípulos, e os discípulos se orgulham daquele templo, Jesus disse, olha, não vai ficar aí pedra sobre pedra que não seja derribada. E depois Jesus vai falar, olha, esse templo vai ser destruído e eu o reedificarei em 3 dias. Os judeus ficaram apavorados. Esse aqui levou 40 anos. E o Senhor diz que vai reedificá-lo em 3 dias. Bem, Jesus não estava fazendo referência ao templo físico. Jesus estava falando do seu próprio corpo. E Jesus estava falando então da sua própria igreja. Jesus ele seria morto, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. E com a sua ressurreição, então ali agora nós temos um novo templo, que não é mais o templo físico, é o templo espiritual. Agora, todos aqueles que são de Deus, escolhidos pelo Senhor e que têm acesso a essa graça por meio da fé, começam a fazer parte desse novo templo, não mais físico, espiritual. O templo, corpo espiritual de Cristo, onde ele é a cabeça e nós fazemos parte desse corpo, quanto igreja. Então a igreja do Senhor não é o templo físico, não são as 4 paredes, mas sim o templo espiritual. Este é o verdadeiro. Tanto que quando Jesus ele morre e lá na cruz ele dá o seu último suspiro, o texto vai dizer, principalmente de João, vai dizer que o véu do templo ele se rasgou de alto a baixo. Ou seja, estava aberto o caminho de acesso a Deus. O livro de Hebreus diz que Jesus ele entrou no verdadeiro santuário, não feito por mãos de homens. Quando Jesus ele morre e ressuscita, agora ele anulou as sombras, não existe mais o templo físico. Agora existe o templo espiritual. Esse é o verdadeiro. E Ageu aqui, ele faz referência exatamente a este templo, não ao de Zorobabel, como muitos pensam, colocam o templo de Salomão como sendo o primeiro e o de Zorobabel como sendo aqui a segunda casa, e que a glória do Senhor seria maior nesta segunda casa. Não, o texto não diz segunda, ela diz última casa. Então, vou repetir agora o verso 7. A glória desta última casa, faz referência ao verso de número 7. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. Ora, que glória? Com o próprio Espírito do Senhor Jesus Cristo. Naquele templo, na casa física, era tudo figura. O templo, o pão, o candelabro, o altar do incenso, tudo figura. Agora, por exemplo, o candelabro, figura do Espírito de Deus. Figura do Espírito de Deus ali.
quando Jesus, então, ele sobe, ele manda para os discípulos o seu Espírito Consolador. Agora sim, esta casa, a glória desta última casa é maior do que o da primeira, em vários aspectos. Na primeira, não existe mudança de vida, não existe transformação, não existe conversão, né? A figura não tem poder para transformar o homem. Os sacrifícios eles eram sempre repetidos porque eles não tinham poder para mudar, aperfeiçoar nada. Daqui uns dias eu vou trazer para vocês o estudo de Hebreus. E daí nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto com vocês, tá bom? Então preste bem atenção nesse texto aqui. O Senhor Deus disse: minha prata, meu é o ouro. Se eu quisesse uma casa tal qual ou maior do que a de Salomão, eu faria. Mas a preocupação de Deus, em o que Deus queria mostrar, não era casa física, mas a espiritual, onde teriam acesso não mais somente judeus e sacerdotes, mas seria uma casa onde estaria aberta para todos aqueles que tenham fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui existe a manifestação da verdadeira Shekinah de Deus, viu? A própria presença do Senhor Jesus Cristo, não mais em figuras, mas pelo seu Espírito no meio do seu povo. E assim nós fomos constituídos todos como sacerdotes, tá certo? Para ministrar diante do Senhor nosso Deus. Por isso, quando você vier para a casa do Senhor, venha com reverência. Você agora tem acesso à presença de Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Lembremos que naquela ocasião somente sacerdotes eles tinham acesso ali ao interior do templo. O povo, embora judeu, ficavam para o lado de fora. Agora, na glória desta última casa, todos que têm fé em Jesus estão sendo participantes da mesma glória, estamos unidos, estamos juntos pelo poder do Espírito Santo. Esta é a glória desta última casa. Portanto, corrija esta expressão que você utiliza. Daí o Senhor traz as últimas repreensões para o povo, mais exortações para o povo por meio, então, aqui de Ageu, e eu termino o livro lendo a partir do verso de número 20. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo: fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, e derribarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Saltiel, servo meu, diz o Senhor, e farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Preste bem atenção como que o Senhor ele utiliza as figuras dentro das mensagens. Usa aqui agora Zorobabel. Zorobabel seria um servo do Senhor naquele tempo? Verdade, foi. Porém, esta mensagem agora, que se utiliza daquela figura que ali estava no meio do povo, o Senhor não está falando dele propriamente dito, mas tem uma mensagem escatológica aqui, e a referência é novamente ao reino do Messias, que nós, a propósito, já estamos vivendo, tá bom? Jesus já reina, Jesus não vai reinar, Jesus já reina, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e aqueles que têm fé nele já reinam com Cristo, tá bom? Daqui uns dias nós teremos mais
mensagens com relação a isto. Você tem alguma dúvida em relação a isso? Você pode colocar aí nos comentários e na medida do possível eu responderei a vocês, tá ok? Deus continue abençoando a todos vocês, irmãos, e não se esqueçam, assistam todos esses vídeos aí e não deixem de então se inscrever no canal, curtir aí esses vídeos e também ativar o sininho de notificação. Deus continue abençoando cada um e até os nossos próximos estudos. Deus abençoe.